Irmãos amados e queridos, vamos abrir a palavra do nosso Deus para a nossa meditação de hoje, no texto que está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, em seu capítulo 4. Amém? Maravilha, manhã de hoje, amigos entre nós, e isso é tão bom, né, quando vemos nossos amigos também na igreja, juntamente conosco, para cultuar o nosso Deus. Amigos são aqueles que nós temos oportunidade de passear com eles, de irmos a eventos culturais, artísticos, intelectuais, mas também aqueles que nós cultuamos conjuntamente, pessoas que amam a Deus, que buscam a Deus e que nos aproximam dessa comunhão tão especial. Então, mais uma vez, 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça que me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer pela tua palavra, pela alegria que temos, Pai, de poder explaná-la ao coração dos irmãos. E nós te pedimos que, na manhã de hoje, nós sejamos, de fato, edificados, exortados, ó Deus querido, encorajados a viver o teu evangelho. Que o Senhor edifique, que o Senhor nos exorte, que o Senhor nos console. É assim que nós oramos a Ti e Te agradecemos em o nome santo de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Amém. Meus amados irmãos, eu tenho certeza que este texto já é muito conhecido por você. Todo mundo conhece de qual o versículo de número 7, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Mas eu diria para você, inicialmente, para você poder se situar no que nós estamos querendo expor hoje, que o apóstolo Paulo, ele sabia que os seus dias estavam se findando. Ele tinha plena convicção disso. E ele precisava destinar alguém, comissionar alguém que pudesse seguir aquilo que ele havia deixado, alguém que assumisse a missão. E Paulo entendia que a pessoa mais indicada para tal tarefa era o seu filho na fé, chamado Timóteo. Timóteo era alguém que ele olhava e via qualificações para que ele assumisse o papel na liderança e na condução também da igreja. É bom dizer que Timóteo estava em Éfeso. Outra coisa importante dizer, que tudo que Paulo vai falar, vai comentar, ele fala em direção a Timóteo. E como vocês todos já sabem, porque já expusemos aqui 1 Timóteo,
Paulo, na verdade, escolhe alguém que talvez a igreja de hoje não escolhesse. Por que isso? Porque Timóteo era uma pessoa, vocês podem me ajudar, ele era uma pessoa, alguém já falou, é uma pessoa tímida. Ele era alguém também que lidava com uma enfermidade constante no estômago. Ele era uma pessoa que tinha uma tendência a se acovardar diante dos desafios. É o que nós entendemos pela Bíblia Sagrada. Que seus dias estavam findando. Aqui nós encontramos os registros, a orientação, as últimas palavras de Paulo a Timóteo. Então, o que Paulo vai dizer, ele vai requerer de Timóteo, é algo extremamente sério, não é algo de brincadeira, é algo sério. Como eu diria para você também, que o chamado que Jesus um dia fez a mim e a você, foi um chamado sério, para viver para Ele, para nos conformar com a sua vontade. É isso que Ele fez. E aí o texto diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, lado a lado, Deus e Cristo Jesus. A ideia do Pai, a ideia do Filho. Ele está querendo dizer para nós que aquilo que ele vai requerer de Timóteo era algo que Timóteo, uma vez aceitando, concordando, anuindo, estaria fazendo diante de Deus e de Cristo Jesus. Não era algo que fora feito apenas entre os homens, diante dos homens, mas algo feito diante de Deus. Algo sério. E o que é mais interessante dizer a você nesta hora, irmãos? Perante Deus. Ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Deus é onisciente. Deus estava vendo a resposta de Timóteo, o chamado proferido por Paulo. Tudo acontecendo e Deus presenciando. Como Deus presencia tudo aquilo que envolve a nossa vida. Tudo que nós fazemos está patente diante dos seus olhos. E às vezes, atitudes nossas que são desconfortáveis, que trazem pesar ao nosso coração. Quando nós pecamos, quando nós falhamos, quando nós somos vencidos por nossas paixões e seduções. E ele diz mais ainda, veja comigo, que há de julgar vivos e mortos. Uma verdade insofismável, quer você queira ou não queira. E aí tem pastores hoje que pulam essas páginas, pulam esses versículos, esses textos não são lidos. Mas nós não podemos negar o que está na Bíblia Sagrada. Se está aqui é importante. E o texto nos fala que ele vai julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, ele vai aparecer, ele vai ressurgir, e todo olho o verá. Jesus Cristo vai retornar. E, ao mesmo tempo, ele vai inaugurar um reino. Um reino sem igual. Ele vai trazer à luz um novo céu e uma nova terra. Uma natureza recriada. Ele vai trazer um tempo onde as nossas tristezas e as nossas dores ficarão para trás. Será um tempo de plena alegria e felicidade. Será um tempo no qual nós reencontraremos aqueles queridos e amados que se foram antes de nós para a eternidade, para os braços do Pai. Então, sendo assim, eu preciso anelar, desejar por esse tempo onde tudo será perfeito, onde as incompreensões estarão sendo ultrapassadas, onde as enfermidades estarão também sendo alijadas de nós, não teremos mais enfermidades, onde tudo estará completo, haverá a mais plena alegria. Nós estaremos finalmente satisfeitos. E a mensagem desse evangelho era a mensagem que Timóteo deveria anunciar. Por mais que ele fosse, preste atenção, isso que é importante, por mais que ele fosse pressionado pelas pessoas a deixar de pregar a verdade de Cristo, o evangelho completo, ele ainda assim deveria fazê-lo.
Ele não deveria ter medo de algo que nós costumamos a ter. O que é? O medo da impopularidade. E como isso amarra, como isso prende o pregador. Porque o pregador, no afã de ser aceito, aplaudido, respeitado, amado, ele deixa de pregar a verdade de Deus para pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. É uma grande tentação. Uma tentação que todos sofrem. Do resultado fácil, do crescimento sem consistência, de ter uma plateia cativa, no afã sempre de novidades, de coisas que possam, na verdade, impulsioná-las para viver uma semana de forma satisfatória. O Evangelho não é para isso. O Evangelho ele traz a nós a estabilidade e a certeza de que Deus está conosco, quer queira o momento seja bom, quer queira o momento seja mais difícil. Então o Evangelho nos prepara para a vida, para todos os momentos. Mas apesar de tudo que envolve a existência, nós temos a certeza absoluta que há de chegar um tempo em que tudo se fará novo, onde nós viveremos com os nossos amados e queridos por toda a eternidade. E Deus escolheu homens e mulheres para viverem nesse reino. Deus escolheu homens e mulheres para propagarem essa mensagem. Então, recai sobre mim, recai sobre você. Recai, acima de tudo, aqui no texto, sobre a vida deste homem chamado Timóteo. E o texto diz ainda para nós, no versículo de número 2, prega a palavra. Ou seja, a tarefa primordial em dias como os nossos, irmãos, é a tarefa de pregar a palavra. Eu não tenho que pregar uma outra coisa. Eu não tenho que falar de novidades. Eu não tenho que assumir este púlpito para falar de psicologia. Eu não tenho que assumir essa bancada para falar de coach, de treinamento. Não, eu tenho que falar do Evangelho. E tudo aquilo que eu vier a falar, eu preciso apontar para o Evangelho. Porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Amém? Eu diria para você que todos os amigos nossos, parentes, familiares, todos aqueles que neste momento estão precisando de alguma coisa, que por vezes eles pensam que é algo material, o que eles mais estão precisando é do Evangelho, é do poder de Deus, que transforma a existência humana de uma vez por todas. Então ele diz, prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não. Então, quer seja oportuno, quer não. Existem momentos que você pode achar que não são oportunos. Mas são momentos que Deus te deu para você saber aproveitar aquele ensejo e falar do seu amor. O pregador ele não deve ser deselegante, mas ele deve pregar o Evangelho em todo o tempo, em todas as oportunidades que elas venham surgir diante de nós. E essa pregação do Evangelho, ela tem um propósito. Ela tem como propósito, primeiramente, chamar aqueles que estão extraviados, para que eles possam recobrar o entendimento, se arrepender e se voltar para Cristo. E em segundo lugar, a pregação do Evangelho precisa fazer com que aqueles que já são crentes, que eles não se deixem levar pelos apelos da sociedade maior, da filosofia do nosso tempo, mas que eles possam permanecer. Então a pregação, por um lado, ela mostra o estado daquele que se encontra perdido, que não tem Cristo, que precisa se arrepender e mudar. Ela vai mostrar com muita clareza qual é o estado de penúria e precariedade do homem sem Deus. E vai convidá-lo, e vai chamá-lo para viver uma nova vida. Rogando a Deus que Deus possa abrir o entendimento, abrir o coração dessas pessoas, e que elas venham aceitar a Cristo
receber a Cristo no coração. E para nós que já somos crentes, o Evangelho de Deus, a pregação daquele que é o arauto do Senhor, essa pregação vai fazer com que uma coisa aconteça comigo e contigo. Que a gente se apegue ainda mais ao nosso Deus. Que a gente devote a nossa vida a Ele, da mesma forma que o apóstolo Paulo fez. O apóstolo Paulo, quando abraçou a fé, foi de verdade. Aproximadamente 30 anos de dedicação ao Evangelho, ao ministério. E apesar de enfrentar tantas decepções, abandonos, sofrimentos, prisões, ainda assim o apóstolo Paulo não foi demovido do seu propósito. Ele não conseguia deixar de fazer aquilo para o qual ele foi chamado, que era viver o Evangelho, pregar o Evangelho. Ele não era como alguns pregadores que chegam diante da congregação e eles pensam assim: as pessoas não querem ouvir aquilo que eu tenho para dizer. Alguns pregadores que chegam diante da congregação, sabendo que o seu discurso não é um discurso afinado com o mundo, ele chega atemorizado diante do povo e quase pede licença, por favor, para ele abrir a Bíblia e falar de Deus. É assim que acontece. Alguns outros, já sabidamente entendendo que não querem ouvir o Evangelho, o que ele faz? Ele busca subterfúgios. E aí encontra sinais, maravilhas, promete coisas que Deus não promete, ele diz que vai revelar o CPF das pessoas e coisas que o valham. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, este não é o Evangelho. O Evangelho de Cristo é um convite não só para bênçãos, mas é um convite para o sofrimento. E aí o texto diz assim para nós: corrige, repreende e exorta. Então o Evangelho, ele é pedagógico, e é tarefa nossa como pregadores do Evangelho. Nós temos como tarefa corrigir as pessoas, repreendê-las e exortá-las. Ou seja, nós precisamos acreditar que o Evangelho, ele vai mostrar para aqueles que estão vivendo uma vida apequenada, que eles devem se voltar para Cristo e assim ter a vida completamente diferente. Aqueles, por exemplo, que só pensam nas questões materiais. O Evangelho mostra que quem se apega a essas coisas vai se frustrar. Porque a riqueza é como um ídolo que de repente ganha espaço em nosso coração e que promete trazer uma felicidade extrema, mas a gente vê que não cumpre esse papel. Sabemos que a riqueza dada por Deus é boa, mas sabemos que quando o nosso coração se baseia unicamente na busca desenfreada da riqueza, nós atropelamos pessoas, nós desconsideramos amigos caríssimos, nós fazemos coisas inimagináveis nessa busca e neste afã da riqueza. Famílias que se rompem, pessoas que pleiteiam às vezes a riqueza dos pais antes que os pais morram. Coisas horríveis. Então ele fala: corrige, repreende e exorta. Mostra para as pessoas, e isso tem a ver com exortar, que elas podem viver num patamar mais elevado. Você deve ter visto alguém já na sua frente que às vezes vive uma vida aquém. E você fala: meu Deus, tem tudo para ser feliz, tem tudo para viver uma vida bonita, tem tudo para degustar do melhor dessa terra, porque Deus quis dar a ele ou a ela. Mas a pessoa não consegue. Tem tudo e não tem nada. Não consegue viver de forma mais elevada. Gente, às vezes, com um poder de inteligência, mas que não dedica tempo ao estudo e ao crescimento. E aí os resultados são pífios. Embora tivessem toda a condição de ocupar os mais altos e elevados postos. E quando a gente olha para isso,
a gente vê que o Evangelho também mexe com as estruturas. O Evangelho faz com que as pessoas que estão acanhadas e apequenadas, que elas encontrem coragem em Deus, porque entendem que a vida tem um propósito. E que Deus tem um propósito na nossa história, na nossa vida. Mas ele fala algo muito importante que os pregadores não podem esquecer jamais. Que essa proclamação, este querigma, esta mensagem pregada por nós, daí a palavra querigma, proclamação, ela precisa ser temperada, olhe para a sua Bíblia, com longanimidade. O que é isso? Eu preciso compreender, mesmo no meu afã, de ver as pessoas conformadas com a palavra de Deus, transformadas, diferentes, mas eu preciso compreender que o pregador precisa ser alguém que dá tempo ao tempo, alguém que caminha com as pessoas, alguém que anda com elas, alguém que as forma, alguém que aguarda em Cristo, que elas realmente sejam transformadas e que elas abandonem as suas mazelas. Ele não deve ser tão impositivo, achando que é ele quem vai fazer isso. Quem vai fazer isso é Deus, através do Espírito Santo, que também é Deus. Só o Espírito Santo pode fazer isso num coração. Convencer qual é o combate que deve ser combatido. E qual é a corrida ou a luta que não deve ser empreendida. Porque quando Paulo fala, combati o bom combate, ele está dizendo que existe, o termo pode dar duas compreensões aqui, estariam igualmente certas. Uma, a metáfora do corredor, do atleta, e a outra metáfora do combate, do soldado, do guerreiro. Então, tanto o corredor como o guerreiro, o soldado, eles precisam saber qual é a batalha ou qual é a corrida que deve ser empreendida e enfrentada. O que realmente vale a pena? O que realmente vai permanecer? O que vai acrescentar? O que tem significado para o reino? O que tem valor para Deus? É isso que eu preciso entender. E aí o texto prossegue nos dizendo assim, veja comigo, irmãos, com longanimidade e doutrina. E é importante dizer isso aqui porque a igreja nunca foi tão mal doutrinada como nos dias atuais. Se você pergunta o que é pecado, ninguém sabe direito. Se você pergunta o que é arrependimento, ninguém sabe. Se você pergunta o que a Bíblia fala a respeito da volta de Cristo, você sabe muito pouco. Por falha dos pregadores, principalmente. Então, ele diz aqui, com longanimidade e doutrina. Nós temos um corpo de doutrina que nós precisamos aprender. E é interessante dizer que vocês sabem que a minha esposa trabalha com moda. E hoje, as pessoas formadas no ramo da moda, às vezes não sabem distinguir o que é, vou exagerar um pouco, tá? Mas não sabem distinguir o que é um linho de um perolim. Um linho, talvez, de um outro tecido misturado. Não tem esse conhecimento mínimo básico. E eu digo para você, o cristão, ele precisa conhecer, mas o corpo de doutrina, ele tem que entender naquilo que ele crê. Porque uma vez que ele entenda, ele não vai ser um alvo fácil para os falsos profetas, talvez, para os falsos ensinadores. Ele não vai ser um alvo fácil para as teologias equivocadas que Deus possa abrir, para as filosofias que estão aí em nosso meio, que elas venham aceitar a Cristo, mas receber a Cristo no coração. Versículo 3 mostra isso com maior clareza ainda. Olha só. Pois haverá tempo Evangelho de Deus, em que não suportarão. Versículo 3 mostra isso com maior clareza ainda. Olha só. E parece que esse tempo chegou. Claro que é uma expressão forte que estão usando, isso sempre aconteceu, mas uma característica das marcas finais do tempo do fim é que não suportarão, terão total aversão ao conteúdo do Evangelho, à sã doutrina. Ninguém vai querer ouvir, isso eu estou exagerando, tá? É uma hipérbole. Ninguém vai querer ouvir
a sã doutrina. E por que não, irmão? Você tem ideia por que não? Porque quando ouvimos a sã doutrina, nós somos confrontados. Quando nós ouvimos a sã doutrina, eu diria para você mais, o pregador é o primeiro a ser confrontado quando ele está preparando a sua mensagem e estudando o texto sagrado. E eu digo para você nesta manhã, não suportarão a sã doutrina porque não querem ouvir as verdades de Deus que denunciam o pecado da nossa sociedade. Uma sociedade que não valoriza a Deus. Uma sociedade que não valoriza a família. Uma sociedade na qual, às vezes, até o discurso é muito bonito, mas a prática não. Existem pessoas, inclusive, que hoje defendem tanto conservadorismo, mas que não prezam na sua intimidade o que é conservador, o que é de valor, como, por exemplo, a família. Então, é basicamente um discurso, não é uma prática. É uma percepção de alguns, percebendo que o momento é favorável porque o conservadorismo cresce, e aí levanta a bandeira, eu sou conservador. Mas quando na verdade não é. E o texto diz ainda para nós da seguinte maneira, que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercação de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Que elas desejam ouvir. Diga que eu estou agindo bem. Diga que eu estou caminhando muito bem. Diga que Deus tem uma bênção para mim maravilhosa e especial. Uma bênção como? Se você não quer trabalhar, se você não quer estudar, se você não quer se dedicar às suas atividades. Não tem como ter bênção. Então, nós vivemos um tempo assim, marcado por aqueles que não suportam a sã doutrina e que, ao mesmo tempo, preferem se acercar de falsos ensinadores. Porque o falso ensinador, astuto e sábio, ele fala aquilo que a gente deseja ouvir, porque ele sabe o que a gente quer ouvir. Mas o papel do verdadeiro pregador, esse seria o papel de Timóteo, é pregar a palavra. É por isso que eu digo para você, o pregador é aquele que quando alguém faz uma consulta a ele vai falar aquilo que ele pensa. Você quer realmente ouvir o que eu penso sobre o assunto? Você quer realmente minha posição à luz da Bíblia Sagrada? Então ouça. Mas se você não quer, se você não quiser, não me pergunte. Agora, o que a gente não pode fazer como pregador? Viver como uma lanterna, a vigiar as pessoas, a acompanhá-las direto para reprová-las, não. O que nós estamos vivendo é um tempo em que os pregadores se tornam impopulares. E talvez esse fosse um medo de Timóteo, ou a preocupação de Paulo com Timóteo, porque sabia que ele tinha uma tendência de se apequenar, de se acovardar. E quando ele fosse pressionado pelas pessoas, não queremos ouvir isso. Nós queremos ouvir bênçãos. Nós queremos ouvir que Deus está descendo com a bandeja aqui, ó, e o anjo está descendo com a bandeja e trazendo a vitória. É o que a gente está querendo ouvir e ver. E aí me faz lembrar um caso que chegou ao meu conhecimento há muitos anos, quando eu ainda era estudante do seminário, de uma irmã numa igreja, que todos achavam aquela irmã uma bênção. Só que ela sofria de esquizofrenia. Então ela precisava estar sempre medicada. Só que ela nem sempre se medicava. E aí o que acontecia? Quando ela não estava medicada, ela via anjo, bandeja, espada, ela via instrumentos dos mais diversos, ela via cenas das mais ricas e detalhava com uma criatividade enorme. Mas quando a família chegava junto e pressionava, o que ela fazia? Ela voltava a tomar o seu
remédio. E aí, quando ela tomava o remédio, as pessoas diziam assim: irmã fulana, o que está havendo contigo? Você não está mais buscando a Deus, não? As revelações pararam. Aquele mover todo acabou. O que está acontecendo com a irmã? Não havia acontecido nada. Apenas uma coisa. Ela voltara a tomar o seu remédio que era necessário e que deveria ser constante. Com isso, obviamente, eu não estou dizendo, irmãos, não me entendam mal, que Deus não possa agir de uma maneira inusitada. Mas o que eu quero dizer para vocês é que, em muitos momentos, é o que as pessoas querem. Então, preferiam aquela mulher agindo de forma insana do que ela medicada e bem. E quando nós olhamos para o texto bíblico, ele vai dizer assim: se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. A verdade do Evangelho, esse texto aqui, que é a instrução segura para nós, que fala a respeito do céu, mas fala a respeito da vida na terra, eles não querem. Eles querem fábulas. Eles querem invencionices. E o pregador, queridos, ele não pode ser criativo nesse sentido. Ele é proibido, ele é vedado por Deus de ser criativo. Ele tem que apenas fazer uma coisa, como o arauto de Deus, comunicar a palavra apenas e nada mais. Ele não pode ser dado a invencionices. Ele precisa apontar para a Bíblia e mostrar para as pessoas que estão à sua volta que as pessoas do nosso tempo, elas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Elas querem fantasias. Elas querem promessas falsas. Elas querem a premiação pela vitória, sem ter se empenhado, sem ter se dedicado. Isso é próprio do nosso tempo. E aí, é preciso notar que Paulo está falando isso para um homem que tinha uma profunda dificuldade de se posicionar diante da sociedade, diante das pessoas, alguém que tinha uma tendência ao acovardamento. Sabe aqueles amigos nossos, quando estão conosco, falam coisas lindas, maravilhosas, poéticas, belas, mas quando estão com outros, a primeira coisa que eles fazem é abrir o seu vernáculo de palavrões. Se esqueceram? O que aconteceu? Que mudança é essa? Que transformação é essa? E aí o texto diz, Paulo dizendo para Timóteo: tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. O pregador, ele precisa ser sóbrio, equilibrado, sensato, bíblico, verdadeiro. Ele precisa ser alguém atrelado à Bíblia. E ele precisa ser sóbrio em todas as coisas. E o texto vai falar para nós que ele precisa suportar as aflições. Então, o nosso chamado, mais do que qualquer outro, é um chamado para aflições e sofrimentos. Tem alegrias? Sim, muitas, inúmeras, no presente e no porvir. Mas o nosso chamado é para enfrentarmos e suportarmos aflições. Quem, primeiramente, enfrentou aflições? Aleluia! Jesus. O outro exemplo para Timóteo. Paulo. Quem sofreu como Paulo? Quem foi coerente como Paulo? Depois que os seus olhos foram abertos na estrada de Damasco para compreender o Evangelho. Ao mesmo tempo que ele perde a visão temporariamente, ao mesmo tempo ele também abre a sua visão espiritual. Deus faz algo extraordinário na vida dele. Então, suporta as aflições. O nosso chamado é um chamado para aflições. Existem pregadores que não querem pregar para 50 pessoas. Existem pregadores que não querem cuidar de um pequeno rebanho. Mas o nosso chamado é para cumprir a vontade de Deus e ser fiel a Ele. Quer o rebanho seja grande, quer o rebanho seja pequeno, quer você tenha vida próspera, quer os seus recursos sejam limitados. E ele diz mais aqui para nós, olha só. Faze o trabalho de um evangelista,
cumpre cabalmente o teu ministério. Ele está dizendo que Deus deu, através do chamado de Paulo a Timóteo, um ministério. Palavra pomposa, ministério, mas que significa nada mais, nada menos do que serviço. Então, aquele que é ministro de Deus, ele é um servo de Deus e também das pessoas. Para estar com elas em suas alegrias, mas também para estar com elas nos momentos de aflição, de tristeza e de dor. Esse é o chamado do ministério. Esse é o chamado para a vida cristã. E o texto diz, então, que ele deveria cumprir o seu papel como evangelista e também cumprir cabalmente o seu ministério. Ele não deveria se envergonhar do evangelho de Cristo, ele não deveria parar de pregar, ele não deveria sair com essas desculpas. Não! Ninguém quer ouvir. Vamos falar somente de coisas diferentes e místicas. Vamos falar apenas de coisas sobrenaturais, que é o que o povo quer ouvir. Vamos esquecer a Bíblia cansa, ninguém quer ouvir. As pessoas querem ouvir 10 passos para ter uma vida próspera, 8 verdades para ter uma vida triunfante. É isso que elas querem ouvir, pastor? Não é exposição bíblica. E é por conta disso que muita gente tem perdido a sua fé. Sabe por quê? Porque a gente sabe que esse tipo de estratégia não leva a lugar nenhum e não vai muito longe. Então eles ficam tentando encontrar cada vez mais uma solução e uma resposta para ter uma grande audiência. Porque deixaram de acreditar que o Evangelho é que faz a diferença. O Evangelho é que transforma. O Evangelho é que fala ao coração. As necessidades hoje aqui são as mais diversas. E pela internet também. Mas eu tenho certeza que a mesma palavra que eu estou pregando aqui, é a mesma palavra. Ela está tocando no coração de pessoas com necessidades diferentes, com questões diferentes. E só Deus, só o Espírito Santo pode fazer isso. Nenhum homem, por mais adestrado e preparado, ele vai conseguir fazê-lo. E aí o texto diz assim para nós: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Para o apóstolo Paulo, a sua própria vida era como um sacrifício. Quem lembra? Sacrifício vivo. Acho que alguém falou, eu ouvi. Para o apóstolo Paulo, a sua própria vida era como um sacrifício vivo. E eu diria para você também que, por extensão, a sua vida é um sacrifício vivo. A minha vida deve ser um sacrifício vivo. Tanto pelo Evangelho, claramente o Evangelho, como também o Evangelho na prática. Por exemplo, um sacrifício vivo, não somente por dar a vida por Cristo, que é o que Ele fez, mas um sacrifício vivo porque nós empreendemos toda a nossa energia para amar os nossos filhos, para tentar sermos os melhores para eles. Nós fazemos todo o esforço para sermos os melhores irmãos e amigos. Nós fazemos tudo o que é possível para viver verdadeiramente o Evangelho no dia a dia da nossa existência. A nossa vida não nos pertence mais. A nossa vida pertence a Cristo. E isso, em lugar de ser visto como uma notícia de menor valor, isso deveria ser visto como uma notícia de imenso valor. Nós somos de Cristo, fomos escolhidos por Ele, pertencemos a Ele. Ninguém nos toca, nada nos acontece sem a sua permissão. E todos os nossos empreendimentos, batalhas e lutas têm um sentido e um valor, se forem vividos para a glória e para o louvor de Cristo Jesus. Tudo tem significado. Tudo tem, de fato, consistência quando feito para Deus. E o texto vai nos dizer assim ainda. Ele percebia que a sua vida estava chegando ao final. 30 anos aproximadamente de labuta.
E o texto diz assim: já sendo oferecido por libação, um sacrifício do Antigo Testamento, uma fase final do sacrifício, quando se derramava o vinho sobre o altar da oferenda. E ele vai dizer mais: e o tempo da minha partida é chegado. Imagine você, alguém que amou tanto o Evangelho, que serviu tanto a Deus, que viveu com tanta sinceridade a sua fé. Ele agora percebe que ele vai morrer. Mas não é por uma doença que atinge as pessoas. Ele vai morrer decapitado. Um martírio, um sofrimento, na chamada Via Ápia. Era ali que ele iria morrer. Então faltava pouco tempo para o seu sofrimento final. Mas ainda assim está preocupado com a igreja. Ainda assim está preocupado com os irmãos. Ainda assim está preocupado com quem vai dar sequência à missão. E ele encontra em Timóteo a pessoa indicada por Deus para dar continuidade à missão. E essa expressão aqui, minha partida, ela tem diversas explicações, ou seja, o termo está ligado, por exemplo, a quando um agricultor chegava em casa e ele tirava de sobre o animal o quê? O jugo do animal. O animal, depois de um dia de trabalho extenuante, cansado, abatido, quiçá ferido, ele tirava de sobre ele o jugo, o peso que ele carregou. Então havia um alívio. A ideia também é uma ideia de desatar, por exemplo, quando nós vemos uma embarcação e que ela está ainda ali presa à corda no pier, e quando aquela corda é desatada e o navio ele vai ao mar. Ou seja, a viagem vai prosseguir, o seu caminho vai continuar. Então as ideias são essas ideias. A ideia também temos militares aqui, não temos? Temos militares aqui, ou ex-militares talvez. Vocês devem saber que quando uma guarnição está num acampamento e há uma tenda armada, e de repente o capitão, o comandante diz: vamos desarmar a tenda. Porque eles vão partir. Eles vão para uma outra missão. Eles vão para um outro lugar. É a hora de partir. E Paulo sabia que o seu momento de partida estava chegando. Mas a certeza absoluta de que tudo que ele realizou foi recebido por Deus com muita alegria. Tudo que ele vivenciou concorreu para a proclamação do amor de Cristo entre as pessoas, para a proclamação do Evangelho. Ele tinha certeza absoluta disso. E essa certeza não é, de maneira alguma, uma jactância, um peito empolado, alguém que está metido. Não. Mas é a certeza que tem todo aquele que sabidamente se dedicou a uma tarefa com amor, com afeto, com carinho, com disposição. E se você o fez, não importa a área, não importa o segmento, você pode descansar em paz. Se você foi o melhor professor, se você foi o melhor médico, se você foi o melhor empresário, se você foi o melhor pai, a melhor mãe, dentro das suas condições, você fez o que você podia fazer, o máximo que você poderia fazer. E Paulo sabia disso, e é por isso mesmo que ele, reconhecendo que a sua partida é chegada, o seu momento de partida é chegado, ele diz: combati o bom combate. E eu pergunto a você, eu sei que quem falou isso foi Paulo, mas por extensão, eu pergunto a você: você tem combatido o bom combate? E ele diz mais: completei a carreira e guardei a fé. Ele aqui quer dizer para nós que durante toda a vida, 30 anos de ministério,
aproximadamente, ele brigou, ele correu, ele lutou aquilo que era bom e aquilo que era necessário, ainda que implicasse sofrimento e dor, ainda que implicasse impopularidade. Paulo não desistiu. Paulo não recuou 1 milímetro sequer. Paulo, de fato, combateu o bom combate. Ele completou a sua carreira, a sua missão, aquilo que Deus propôs para a vida dele. E eu digo para você nesta manhã, a sua vida e a minha, as nossas vidas estão na mão do nosso Deus. Ele é o Alfa e Ele é o Ômega. Se viemos a este mundo, viemos por Ele, com uma missão dada por Ele. E o dia que deixarmos este mundo, nós estaremos deixando, ainda que haja uma circunstância a nos levar, nós estaremos sendo levados por Ele. Nada foge ao seu propósito, nada foge ao seu intento. Tudo cumpre um papel previamente elaborado por Ele. E aí, por fim, ele fala: guardei a fé. Enquanto alguns abandonaram a fé, e fé aqui não é a capacidade de crer. Aprenda isso, irmãos, isso é importante. Existe fé como capacidade de acreditar, que também é dom de Deus, mas aqui a expressão fé significa o conjunto daquilo que nós acreditamos, o corpo de doutrinas. Então, Paulo está dizendo que ele não flertou com heresias. Paulo está dizendo que ele não aceitava os falsos ensinos, as meias-verdades. Paulo está dizendo que ele não ia em lugares onde o verdadeiro evangelho não fosse pregado. Ele não usava desses subterfúgios. Ele sabia que Deus era com ele e que aquilo que ele precisava em Deus chegaria na hora certa e no momento certo. Ele não precisaria ir a lugares estranhos. Por isso ele guardou a fé. Mas o que tem acontecido em nossos dias? Os pregadores querendo ser os queridinhos da Globo ou das emissoras de TV, eles falam aquilo que eles desejam ouvir, que a mídia deseja. Eles torcem o texto bíblico para dizer que não é bem assim, para que a mídia os aplauda e diga: vocês são libertários, vocês são progressistas, vocês têm uma visão ampla do evangelho. Irmãos, não caiam nessa. É perigoso. É muito perigoso. O que nós precisamos fazer é guardar a nossa fé. A verdade de Deus não muda. Ela é perene. E por fim, ele diz assim para nós: já agora, a coroa da justiça me está guardada. E aqui eu preciso explicar uma coisa muito importante para vocês, irmãos. A coroa da justiça, ela está guardada, ou seja, os verdadeiros cristãos não a perderão. Você pode se tranquilizar, você pode se assossegar, porque ela está guardada. E quando falo em coroa da justiça, meus irmãos, não está dizendo que essa coroa foi obtida pela justiça própria do apóstolo Paulo, porque Paulo sempre pregou o contrário, que a nossa justiça, ela não pode de maneira alguma nos salvar. A nossa justiça já está infectada pelo pecado. Então não é salvação por obras, por méritos, mas o que ele está dizendo, que a justiça de Deus está sobre nós. Irmãos, e se a justiça de Deus está sobre nós, nós podemos ter a certeza de que a salvação é nossa. Aconteça o que acontecer, nós somos salvos e viveremos eternamente com Ele. É a coroa da justiça. E havia tanto a chamada coroa de louros, que os atletas recebiam de folhas, e havia também o diadema real. Mas aqui é a coroa de louros.
O texto está dizendo para nós que essa coroa da justiça me está guardada, esperando aquele momento. É como algo já concluído. Não é algo que pode ou não acontecer, que pode falhar. Não, é algo que já está concluído, porque ela já está guardada para você. Ninguém tira. E não foi pelo seu mérito, foi pelos méritos de Cristo. E não somente a mim. Veja comigo. Importante a gente ler mais uma vez. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, aquele que julga com retidão, aquele que é equilibrado, aquele que sabe o que está fazendo, aquele que não é injusto de forma alguma, e nós podemos confiar nele. E ele diz mais que é justamente ele que me dará naquele dia. Não será outro, não será você mesmo, mas ele me dará naquele dia. Isso é extremamente libertador, porque sabemos que mais cedo ou mais tarde, se o Senhor não voltar antes, nós adentraremos a eternidade. Mas sabendo que estamos guardados por Ele, e quando chegar aquele dia, Ele mesmo vai nos entregar a coroa da justiça. E essa coroa da justiça significa a vida eterna tão sonhada por cada um de nós. Porque, como eu sempre costumo dizer, por mais que nós estejamos felizes, sempre alguém ao nosso lado está sofrendo. Então, a nossa felicidade nunca é total, segundo o mundo entende, como ausência de problemas, de dores, de conflitos. Quando a gente menos espera, a gente é surpreendido com uma notícia que nos abala. Como na última semana, todos nós ficamos profundamente abalados, porque uma cidade que a gente ama tanto, como Petrópolis, que eu gosto tanto de visitá-la, perdeu mais de 100 cidadãos. Uma tristeza, uma catástrofe. Mas uma coisa nós temos a certeza absoluta: chegará o dia em que não existirão mais catástrofes, onde vidas não serão mais ceifadas como foram. Não teremos mais o descaso de alguns governantes, de pessoas, inclusive, que se locupletam com recursos destinados a uma finalidade justa. Chegará um dia onde tudo será perfeito. E naquele dia, nós estaremos para sempre com Ele e teremos essa coroa da justiça sobre a nossa cabeça. Eu quero orar por você nesta hora. E ao final do texto ele vai dizer para nós que, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Essa coroa da justiça não seria entregue apenas a ele, ou a alguns poucos, mas a todos aqueles que são eleitos de Deus, escolhidos em Cristo, aqueles que depositaram a fé no Senhor. E ele diz que todos esses anseiam pela vinda de Cristo, anseiam pelo seu retorno, pela conclusão do plano de Deus. Eu quero orar por você nesta hora. Eu quero interceder também por Petrópolis. Eu quero interceder por todos que sofrem. Eu quero pedir a Deus pela sua vida para que você não seja seduzido pelo falso evangelho, pela filosofia desse tempo, que tenta fazer com que o crente seja tudo menos crente. Vamos orar?